Boa noite, tudo bom, doutora Janilson? Olá, boa noite, Juliana, tudo bom? Boa noite a todo mundo que está aí. Você já está quase o sobrenome, né? Vacina Covid, a gente está vendo direto seu rostinho aí nas TVs, esclarecendo muitas dúvidas. E desde já eu quero agradecer pela sua disponibilidade para a gente bater esse papo hoje. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer as dúvidas, né, que o pessoal tiver aí. Para mim é sempre uma felicidade estar trabalhando esse tema, que para mim é um tema muito caro, né, como professora de imunologia da UFRN. Então, fico muito feliz de estar aqui. Tem gente que ainda está com medo, né? Tem gente que diz que não vai tomar, que está com medo de tomar vacina, mas a vacina, a gente clama, todo mundo aí sonhando pelo fim da pandemia, a vacina é a única arma que a gente tem para conseguir vencer o coronavírus, não é isso? É isso, é importante que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo agora em Manaus, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Então, quando a pessoa pensar no medo da vacina, pense na situação das pessoas que estão em Manaus sem oxigênio, né? Essa doença é uma doença que, quando ela agrava, ela leva para um quadro muito difícil, de muita dificuldade respiratória, é como se a gente se afogasse, né? Então, a Covid-19 é uma doença que a forma grave dela, ela causa uma intensa inflamação no pulmão que se alastra pelo corpo inteiro e o pulmão fica como se ele tivesse afogado, como se o paciente tivesse afogado, com muita água no pulmão devido ao processo inflamatório. Além do processo inflamatório em todo o organismo, né, com alguns distúrbios vasculares, distúrbios renais, cardíacos, neurológicos que o paciente vem a desenvolver com essa doença na forma grave. Então, a vacina vai evitar tudo isso. Então, qualquer uma das vacinas que a gente tiver aqui no Brasil, ela vai evitar essa forma grave da Covid-19 e que a gente possa passar por essa doença de uma forma muito tranquila. Então, vacinar é um ato extremamente importante. Como eu sempre falo, é um ato coletivo, né? Ele não pode ser um ato individual, porque quando você se vacina, você protege aquele que não pode vacinar. Exatamente. Tem até a pergunta aqui já falando com relação a crianças, né? Porque os pais, ninguém mandou os filhos para a escola, muita gente só manda o meu filho quando tiver a vacina, e as crianças não serão vacinadas nessa primeira fase, não é isso? Exatamente, de início não, porque nesse ano certamente não serão vacinadas, porque as crianças elas não foram testadas, né? Mas as empresas já estão começando o início de teste, né, com crianças, porque quando começa a fazer a vacinação na população adulta, né, e vendo os efeitos, alguns efeitos adversos que tem, eles já começam a fazer os testes em crianças e em grávidas também. Inclusive a Coronavac, eles já estão com protocolo, né, já estão dando entrada de autorização para fazer os testes em crianças e em grávidas, porque eles só podem fazer isso. Isso acontece para vacina, isso acontece para medicamento, né? Então, de uma maneira geral, qualquer substância dessa natureza, geralmente ela é testada só depois, nesses grupos, em crianças e em grávidas. Então, esse ano, pouco provável que crianças e grávidas possam receber a vacina. Mas o que é importante a gente frisar aqui, um ponto, criança, ela não faz essa doença, você vê muito pouco criança fazendo infecção por Covid, e quando faz uma forma muito leve. Então os pais não precisam se preocupar, se angustiar, eles precisam se vacinar, os pais, né? E principalmente vacinar o vô, a avó, a tia, os cuidadores das crianças, porque essas pessoas sim são alvo da Covid-19, porque as crianças elas não fazem a doença, mas elas podem conter o vírus e transmitir o vírus para as pessoas que a gente ama, né? E aí a gente precisa vacinar essas pessoas para que a gente possa se relacionar normalmente com as crianças e aí tudo voltar ao normal quando tiver todo mundo devidamente imunizado. Doutora Janilson, vamos falar sobre a eficácia das vacinas. Essa semana teve aquela divulgação do Instituto Butantan, né, com relação à eficácia da Coronavac, né, um pouco mais de 50%, só que eles tinham divulgado a questão dos 100% para os casos graves, 78% para os casos leves. Queria que você explicasse a diferença aí desses percentuais. Certo. Então, assim, inicialmente o Butantan ele fez a chamada divulgação de desfecho secundário, né, que é só em grupos, porque a Organização Mundial de Saúde divide as doenças normalmente em fases de acordo com a gravidade dela, fase 1, 2, 3, 4 até a 10, e aí você divide normalmente em fase leve, moderada e grave.
E aí o Butantan, ele inicialmente apenas divulgou a eficácia da vacina de acordo com a fase da doença. Então, aí ele mostrou que, olha, nossa vacina, ela protege 78%, né, na forma leve da doença, e ela evita que a pessoa precise de hospitalização, né, 100% de caso grave. Isso é um dado muito bom, fantástico. Mas a grande questão, mas e o dado geral, né, a proteção geral, global, né, que é o desfecho primário, qual é? Que é quando você compara, de uma maneira geral, todo o grupo, que seja leve, moderado e grave, né, bota todo mundo num pacote só, comparando quem recebeu vacina e quem é placebo, que é essa eficácia que realmente é aprovada. Quando vai avaliar lá na Anvisa, que ele vai dizer, tantas pessoas, que aí você vacina a pessoa e deixa ela em contato, né, vivendo a vida dela normalmente. E aí foram profissionais de saúde que estavam recebendo uma grande pressão de infecção, porque estavam tratando diretamente com pacientes infectados. Foi a única vacina que fez isso, é importante que se saliente, né? E aí, o Butantan fez uma coisa importante, o Butantan não, né? O grupo que trabalhou com a Coronavac, eles avaliaram o mínimo sintoma que o paciente tinha. Se ele tinha um leve resfriado, um espirro, ele já computava. As outras vacinas não, elas faziam computando mais de um sintoma. Então, isso é um outro diferencial entre essas vacinas, tá? E aí, quando eles avaliaram tudo isso, eles viram que a eficácia global, que são o desfecho primário, foi de 50,38%, que a gente arredonda para 50,4%. É um percentual ruim? Não, ele está dentro do percentual que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que para autorizar uma vacina precisa que tenha uma eficácia de pelo menos de 50%, ou seja, protege a pessoa de adquirir essa infecção em 50%. Então, se eu tomar essa vacina, eu vou estar protegida, né? Eu não vou adquirir, e se eu adquirir a infecção, eu não faço a forma grave. O que é mais importante, é isso que eu quero. Foi 100%, não é isso? Foi 100%. Quer dizer, se eu adquirir, eu posso até fazer, mas eu faço de uma forma muito leve, até assintomática, né? Que é aquele 78%, que eu não preciso nem ir ao hospital, que foi o que aquele 78% falou. E mais ainda, eu não vou para o hospital e eu não faço aquela forma grave, que é precisar ser entubado e correr o risco de morte, que aí fecha naquele 100%. Então, nenhum paciente estudado, né, fez a forma grave de precisar ser entubado, e os poucos, quer dizer, os que adoeceram, que fizeram a infecção, fizeram uma forma muito leve da doença, sem precisar praticamente de ir para um ambulatório, né? Só 22% precisou de algum atendimento, que aí dá aquele 78%, né, de eficácia. Quando dá 78% de eficácia, é que apenas 22% precisou de um ou outro atendimento. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, porque no estado de pandemia, você precisa frear a pandemia. E essa vacina, ela mostra que ela freia. Então, se eu tivesse 95%, perfeito, maravilhoso. Mas não deu. A vacina, ela deu 50%, 50,4%, ela já freia a pandemia. Então, é a vacina que nós temos aqui. E ela que a gente precisa usar, ela já está sendo produzida em solo brasileiro. A vacina, só para a gente ter um parâmetro, a nossa vacina da gripe, que ela é exatamente igual, ela é produzida do mesmo jeito, que a gente chama de vírus inativado, ela tem uma eficácia muito parecida. A eficácia dela, dependendo da faixa da população, é entre 40% e 60%. Né? Então, ela está aí numa faixa, né, de eficácia entre 40% e 60%. Porque depois que a vacina vai para a população, que a gente chama de efetividade, é outra história. Ela está lá em campo, ela pode aumentar a efetividade dela ou ela pode aí dar uma diminuída, como a da gripe deu. A gripe foi autorizada com 50% de eficácia, mas quando ela chega na população, ela fica variando aí entre 40% e 60%. Mas ela evita a morte, ela evita a internação e ela controla, né, e deixa nossos idosos aí, felizmente, saudáveis. Provavelmente, próxima semana, estaremos iniciando a vacinação aqui no Brasil, se Deus quiser, né? Aí temos vacina Coronavac e a vacina de Oxford. Como é que vai ser feita essa distribuição e qual a diferença entre as duas vacinas? Não sabemos como vai ser feita a distribuição, né? Aí fica a critério do Ministério da Saúde. A maior quantidade de vacina que a gente vai ter inicialmente vai ser a Coronavac. Por quê? O Butantan já está produzindo a Coronavac no Brasil, né? Então, inicialmente chegou importada 40 milhões de doses, tem outras, 4 milhões de doses, tem outras 4 milhões já produzidas em solo brasileiro, somando aí 8 milhões de doses da Coronavac.
o Parque Tecnológico do Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia, gente. É muita vacina produzida por dia num único parque tecnológico. Ou seja, imagina aí, em um mês são 30 milhões de doses. Né? Então, e o Butantan já está bem azeitado para produzir isso, porque é uma vacina que ele já faz normalmente. Tá? Já tem essa tecnologia, já domina essa tecnologia. A vacina, e aí essa vacina Coronavac, ela é de vírus inativado. Pega o vírus, né, inativa ele com a substância química. Então é um vírus que a gente chama inativado, mas ele é morto. Então ele não vai causar nenhuma infecção na gente quando colocar no braço. O meu braço está feliz, só esperando a Coronavac ou qualquer uma que venha. Ele tá feliz da vida, só aguardando o que chegar. Eu tô com ele aqui pronto, né? E a vacina de Oxford, né, ela já foi o avião, né, hoje levantou voo, mas parou lá em Recife, né, aqui tá vizinho da gente, esperando para levantar voo para a Índia, eu até fotografei e já postei no meu Instagram, o voo da esperança, né, indo buscar 2 milhões de doses, né, para também começar essa vacinação. A vacina de Oxford, ela é uma vacina um pouco diferente, é uma tecnologia nova que usa vetor viral. O vetor viral ele funciona como uma casquinha de vírus carregando o material genético do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. Aí ele vai expressar, né, por fora assim, a proteína, a spike do coronavírus. Aí quando o sistema imunológico vê, ele vai fazer a resposta imunológica. Então, esse adenovírus, ele carrega, né, o material genético, aí expressa a proteína do coronavírus e ele fica parecido com o coronavírus, né? Então, enquanto a vacina do Butantan, não, ela é o coronavírus, só que mortinho, tá? Então, essa é a diferença entre as duas vacinas. As duas têm uma eficácia, assim, a vacina de Oxford, ela deu uma eficácia de 62%, tem uma variação aí, porque os resultados da Oxford foram bastante confusos. Se vocês acharam o do Butantan confuso, o de Oxford foi muito mais, é porque não foi tão divulgado, porque não foi aqui no Brasil, foi no Reino Unido. Mas para a gente que estuda, para a gente que lê os artigos e para a gente que conhece, foi muito mais confuso, porque eles fizeram doses diferentes, uma dose menor, isso saiu na mídia, né? Aí teve um erro, deu uma dose menor que deu um resultado melhor, aí eles fizeram, não, a variação foi de 62% a 90%, só que 90% foi quando deu uma dose menor e depois uma dose maior. Só que essa dose menor e dose maior não vai entrar agora, entendeu? Então está acontecendo estudo sobre isso. Vai entrar as duas doses completas, que a eficácia é de 62%. E em idoso ela é ainda mais baixa, entende? Só que ninguém fala isso, né? Então ninguém comenta sobre isso, só comenta da Coronavac. Mas o importante é, temos duas vacinas com eficácia acima do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E vamos acreditar que domingo a Anvisa vai dar ok para elas e meu bracinho está só aguardando. Meu braço nem tanto, mas o da minha mãe tem 83 anos, que é o que eu estou mais ansiosa. Verdade, estamos todos. Com relação a esse intervalo entre as doses, qual o intervalo da Coronavac e da Oxford, né? Porque eu vi hoje, inclusive, na mídia, até a própria farmacêutica meu Deus, não vai ser. AstraZeneca, né? Recomendando que essa dose seja mais espaçada para que uma quantidade maior de pessoas sejam imunizadas e só depois todos recebam essa segunda dose. Isso varia de vacina para vacina, que é outra confusão da AstraZeneca. Isso é outra confusão dela. Mas tudo bem, a gente vai respeitando o protocolo de cada vacina. O protocolo vem na bula da vacina, certo? Então, a Pfizer, o protocolo dela são 3 semanas, né? 21 dias, mais ou menos. Acho 21 dias, o protocolo da Pfizer. O protocolo da Coronavac serão 28 dias, porque isso é baseado nos estudos, gente. Quando vocês veem aí, estudo fase 1, fase 2, fase 3, eles estudam esses dias de imunização, qual o período melhor para você ter uma boa resposta de anticorpo, tá? E aí, a Oxford, ela fez um protocolo fazendo 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas e 12 semanas. O que eles publicaram foram os dados de 4 semanas, 6 semanas e 8 semanas, né? Essa de 12 semanas, eles comentaram, tal, mas não tem dados sobre isso, né? Os artigos publicados é até 56 dias, que dá 8 semanas. Então, isso é publicado, isso a gente leu, a gente viu os dados. E aí eles resolveram estender um pouco mais
né, para aumentar esse tempo aí, para ficar mais tempo imunizado. E eles resolveram, padronizaram isso lá no Reino Unido. Isso está causando muito burburinho lá, mas eles estão aplicando assim, porque dá mais tempo para a produção, né? Para produzir, porque realmente não vai ter vacina para todo mundo. Acredita-se que até o final do ano, todas as farmacêuticas vão conseguir produzir no máximo menos de 3 bilhões de doses de vacina. A população mundial é o quê? 8 bi por aí. Ou seja, a gente não vai conseguir imunizar no ano de 2021, toda a população mundial não vai, porque as farmacêuticas não vão conseguir produzir. Então, gente, o que a gente tiver de vacina, a gente tem que usar. E se a gente tem no nosso país dois institutos com capacidade de produzir vacina internamente, nós vamos usar o que nós temos de tecnologia, né? Então, no caso da Coronavac, né, o intervalo aí são de 28 dias e da AstraZeneca tem esse tempo maior, né? A nossa preocupação com esse tempo maior, né, se vai realmente fazer uma boa imunização e se vai controlar, é a pressão que o vírus começa a receber quando entra uma vacina. Porque aí vem a resposta imunológica. E o vírus, quando ele se depara com a resposta imunológica, a pressão da resposta imunológica é o que faz ele sofrer mutação. Né? Então, é a briga que a gente diz, a briga do nosso organismo contra o vírus. E é isso que faz com que o vírus sofra mutação. Exatamente. Tem até perguntas... Tá, pode concluir. Porque, o que é que está acontecendo? A gente está observando mutações acontecendo, porque muita gente já está infectada e fazendo resposta imunológica. E aí, quando o vírus começa a entrar no organismo de uma pessoa que já está imunizado, né, que já tem anticorpo, ele fala, isso aqui está ruim para mim. Aí ele começa a sofrer a pressão daquela pessoa, daqueles organismos que já foram imunizados. Mesmo que essa imunidade não demore tanto, mas ele já está sentindo ali. Aí ele dizia, eu preciso mudar, porque esses caras estão começando a ficar resistentes a mim. Vírus de RNA faz muito isso. Então a gente tem que acompanhar as mutações desse vírus para saber como é que ele vai, né, se desenvolver nessas mutações. E as vacinas vão acompanhando isso. É importante que todo mundo saiba. Mas será que a vacina vai acompanhar? Acompanha. Então, por enquanto, as vacinas que estão sendo produzidas estão cobrindo essas mutações. A partir do momento que os cientistas observarem que elas não cobrem, eles reformulam rapidamente as vacinas. Isso acontece para a gripe. Anualmente, elas são reformuladas para acompanhar a mutação do vírus da gripe. Então, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, isso quer dizer que anualmente precisaremos ser vacinados todos contra a Covid-19? A gente não sabe, ainda é cedo. A gente não sabe ainda, porque a gente precisa acompanhar, por exemplo, eu acho que tem até uma pergunta sobre isso, né? Quanto demora a imunidade para a Covid? É uma pergunta que a gente não sabe ainda. E outra pergunta, quanto tempo vai durar a imunidade com a vacina? Nós também ainda não sabemos. Então, depois que a gente imunizar, a gente vai acompanhar essa imunidade e ver se o vírus não vai tentar driblar a imunidade da vacina. São essas duas coisas. Quanto tempo vai demorar a imunidade da vacina e se o vírus não vai driblar essa imunidade para a gente ter que revacinar com a vacina diferente, acompanhando a mutação do vírus. São essas duas coisas. Tem uma pergunta aqui sobre as mutações, se elas estão atrapalhando essas vacinas que já estão em andamento. Por enquanto, não. Mas não, por enquanto, não. Por enquanto, o que se tem aí de estudos, os cientistas acompanham. Lembra que a doença começou em dezembro, né? Comecinho de dezembro. Início de janeiro, os cientistas já sabiam quem era o nosso inimigo. Já tinham desnudado a vida dele. Então, agora, para acompanhar por onde ele anda e o que ele anda fazendo, é super fácil. Então, quando tem uma variante num canto, já se sabe, esse vírus tem uma variante não sei aonde. Então, os cientistas que trabalham com vírus, eles são extremamente competentes. Que eles acompanham essas mutações, gente, muito rapidamente. Então, quanto a isso, olha, a ciência... É uma coisa que eu fico muito feliz, é que vocês agora estão acompanhando de perto como é que a ciência funciona. Então, nós cientistas, a gente fica muito feliz em vocês poderem ver, né, praticamente ao vivo, como é que nossa vida é, né, como é que é o nosso dia a dia, né, como é que é nosso trabalho. Então, acontece uma coisa, já está lá os cientistas trabalhando, fazendo uma vacina, descobrindo, desnudando o vírus e mostrando para vocês a cara desse vírus, como ele é, para onde ele vai, o que ele está fazendo na nossa vida. E o Brasil vem dando show, né? Vários cientistas do Brasil bem engajados e bem atuantes nessa luta aí contra o coronavírus.
Exatamente, descobrindo mecanismos, tem muitos trabalhos muito bons, inclusive um grupo lá de Ribeirão Preto, foi onde eu fiz a minha pós-graduação, o professor Geraldo lá, inclusive ele mostrou já a mutação lá do Reino Unido, como é o bioinformático, onde foi essa mutação e onde foi que ela interferiu para ele se espalhar mais rapidamente, né? Então, muito interessante. E outros grupos também mostrando como é que ele causa mais dano no pulmão, outros grupos mostrando que o tratamento com anticoagulante era muito importante, o grupo lá de São Paulo. Então, muitos trabalhos excelentes aqui do Brasil ajudando no controle dessa pandemia. Doutora Janeuza, começou a vacina em dezembro, né? Começou no Reino Unido, depois nos Estados Unidos e hoje já são 46 países vacinando. Essa experiência dos outros países, em que ela pode ajudar o Brasil, que começa na próxima semana, se Deus quiser? Na logística. É o que ela mais pode ajudar a gente, é na logística, para a gente fazer uma boa logística. Por quê? O Brasil, ele é modelo no mundo, no nosso Programa Nacional de Imunização. Lembrando, Programa Nacional de Imunização é uma coisa e Plano Nacional de Imunização é alguma coisa. Nós temos um programa robusto, com várias vacinas que nós já aplicamos anualmente. O plano é o que vai acontecer agora. O plano é o planejamento para uma vacina que está acontecendo agora, né? Todos os estados já estão se organizando para isso. Então, o nosso programa, ele é célere, ele é eficiente, ele é reconhecido mundialmente, o Programa Nacional de Imunização. Então, agora a gente tem que pôr em prática o que a gente já sabe de longa data. É pegar essa vacina chegar. Um diferencial é que nós vamos vacinar numa pandemia acontecendo. Então, nossos profissionais vão estar tudo paramentado, totalmente diferente do que sempre aconteceu. Com extremo cuidado, mas assim, a logística de distribuição dessa vacina, sem privilegiar ninguém, aqui no Rio Grande do Norte, né? O RN Mais Vacina acabou de ser lançado pelo Laís, o professor Ricardo Valentim acabou de desenvolver esse programa extremamente eficiente. Eu acredito que vai ser tão eficiente quanto o Regula RN para monitorar quem está recebendo a vacina, para que fulano não dê carteirada para receber vacina. E só o que falta é a gente, numa pandemia, né, chegar fulano dando carteirada para receber vacina. Isso não é justo com nenhum cidadão. Então, todo mundo tem que receber sua vacina de acordo com o que está lá na sequência, né? Chega lá no postinho, tomar sua vacina, ir para sua casa, esperar a segunda dose, esperar o tempo para ficar imunizado, para a gente se livrando dessa pandemia aos pouquinhos, porque ninguém deve ser preterido. O SUS, ele é igual para todo mundo. Ele é universal, o acesso dele é universal para mim, para você, para o senhorzinho que mora lá no interior ou lá numa comunidade. Então, todos somos iguais no SUS. Então, todos teremos direito a essa vacina e cada um no seu tempo. Hoje o prefeito ele anunciou, né, o plano de imunização aqui em Natal. Então, serão 6 drive-thrus, né? Vai ter todo aquele movimento que foi feito em parceria com a UFRN para vacinar os idosos em condomínios. Então, assim, eu acredito que não vai ser essa correria toda, não é, doutora Janeuza? Como é que vai ser aqui? Eu acho que vão ter os 70 postos fixos de vacinação, além dessa vacinação em drive-thru. É importante que seja essa logística desse jeito para desafogar, porque eu acho que todo mundo vai sair correndo no dia que essa vacina chegar. Vai todo mundo querer sair correndo, mas é importante que a população tenha consciência que vai dar tempo para vacinar todo mundo, né? Assim, que vá se organizando, vamos com calma, né? E principalmente respeitar os idosos, eles que precisam, e outra, não pode aglomerar. Idoso não pode estar aglomerado, pessoa com comorbidade não pode estar aglomerada. Eu acho que justamente por isso as pessoas vão... A gente viu a eleição foi tranquila, eu achei que foi muito bom, eu fui votar e eu achei muito tranquilo, pelo menos onde eu fui. As pessoas muito tranquilas, votando com muita tranquilidade, e eu acredito que a vacinação vai ser da mesma forma, apesar de todo mundo querer, né, a vacina no braço, mas assim... Eu espero, eu confio que as pessoas vão ter muita consciência em relação a isso, porque é um cuidado muito especial que se tem que ter com as pessoas que mais precisam nessa fase inicial, né, que são os idosos, e eu acho que a organização ela vai ser importante nesse processo, né? Eu acho que o RN+, vai ajudar muito, o RNA mais vacina, né, e toda essa organização que as cidades estão fazendo, elas vão ser muito eficientes nesse processo. Com relação à eficácia, né? A eficácia, não, que eu digo assim, tem gente perguntando aqui com relação à dose. Eu tomo a primeira dose, sim. Quanto tempo meu corpo já vai começar a produzir anticorpos? Eu sou obrigada a tomar a segunda dose para que essa imunização seja completa? Perfeito, precisa. A segunda dose ela é necessária para você completar o mecanismo vacinal, né?
Então, você toma a primeira dose, você está acordando o seu sistema imunológico, ele não conhecia aquele agente. Então, a vacina, ela mimetiza a infecção, só que ela não causa a doença. Aí ela acorda o seu sistema imunológico e diz, ei, esse negocinho estranho aqui, você precisa se preparar para produzir o seu anticorpo. Os anticorpos são essas coisinhas que estão aqui na minha parede, eu sempre mostro, ó. Tá vendo? Esses são os anticorpos, aqui atrás, ó. Aqui a gente tem a IgM, que é o primeiro anticorpo que a gente produz, esse grandão bonito aqui, ó. E aqui a IgG, que é o anticorpo de memória, que é ele que tem que ficar sendo produzido, que é para neutralizar o vírus, certo? E aí, esses anticorpos sendo produzidos, eles levam um tempo para produzir. Por quê? Os linfócitos, eles são meio dorminhocos, mas aí eles precisam acordar. Na hora que injeta aqui no braço, tá? Essa substância aqui no braço precisa vir para um órgão que a gente chama de linfonodo, que fica aqui embaixo do braço. Quando a gente toma, parece que faz uma íngua, fica meio dolorido. Pronto, quando uma íngua está inchada, é porque está acionando o nosso sistema imunológico, certo? Aí começa a ter a produção dos anticorpos. Isso aí leva em torno de 7 a 15 dias. Por isso que as vacinas têm esse tempo. Né? Quanto tempo vai tomar a Coronavac? 28 dias, porque já teve a primeira produção de anticorpos. Aí o linfócito já foi despertado. A segunda dose é para quê? Para dizer, ó, você fica acordado e produzindo esse anticorpo por bastante tempo. Então, a segunda dose faz o reforço. Por quê? Porque se você não fizer esse acordar bem, ele fica meio preguiçoso, aí, produzir um pouco, tá bom, aí ele volta a dormir. Então, você não pode deixar ele dormir. Você faz a segunda dose, que é para ele ficar acordadão e produzindo esse anticorpo, né, que é da memória imunológica de longo prazo. E aí ele vai ficar aí produzindo essa resposta imunológica de longo prazo para proteger a gente, né, desse vírus. Que aí, se a gente entrar depois, aí depois de 15 dias a um mês da segunda dose, aí a gente garante que está imunizado. Se a gente entrar em contato com o vírus, aí o nosso linfócito vai ver, diz, ei, eu já vi aquele negócio ali. Aí o nosso linfócito começa a produzir um monte de anticorpo e ataca o vírus, aí destrói. Aí a gente não tem a doença. Certo. Tem gente perguntando aqui, depois da vacina, vou precisar usar máscara? Desculpa, depois da vacina é porque deu uma falhada aqui, acho que minha internet. Vou precisar usar máscara, continuar usando máscara? Certo. Vai precisar. Por quê? Vai precisar usar máscara, vai precisar fazer ainda distanciamento social, vai precisar ficar fazendo a higienização. Porque a vacina, ela não necessariamente impede que a gente entre em contato com o vírus, que ele fica aqui na nossa mucosa e a gente fica espalhando ele, certo? E principalmente porque a gente precisa fazer isso para evitar infectar outras pessoas que ainda não se vacinaram. Porque se eu entro em contato com o vírus, eu estou vacinada. A vacina vai me proteger. Mas eu posso estar transmitindo esse vírus para outras pessoas que ainda não se vacinaram, certo? Então é importante que a gente continue usando para evitar a disseminação desse vírus e que as pessoas que ainda não se vacinaram, elas fiquem protegidas. Então a gente vai continuar ainda esse ano inteiro, gente, tendo esse cuidado. Doutora Janeuza, com relação às contraindicações, quem não pode tomar a vacina? A gente viu aí essa questão da Pfizer com relação a pacientes com alérgicos, né? Isso. Mas a Coronavac, a vacina de Oxford também tem essas contraindicações? Olha, a vacina, é importante a gente lembrar que a vacina da Pfizer, ela só começou a apresentar essa contraindicação depois que ela começou a ser aplicada na população. Lembra disso? Foi quando 2 casos, logo no início, de alergia extremamente grave apareceram. Ela reformulou a bula dela e colocou na bula que era contraindicado para pacientes que apresentavam casos de alergia grave. Então, ela não indicava mais, ela reformulou a bula dela para colocar essa contraindicação. A vacina de Oxford, ela já está sendo aplicada no Reino Unido, até agora não apresentou nenhum caso de alergia grave, então a bula dela não foi reformulada, então não tem nenhuma contraindicação grave. Só os grupos que não podem tomar são aqueles grupos que a gente já falou, ela é contraindicada para quem? Para mulheres grávidas, para crianças, mulheres que estão amamentando, porque não foram testadas ainda nessas pessoas. Aí pacientes com câncer, pessoas que têm autoimunidade, né? Essas pessoas têm que conversar com os seus médicos, eu sempre falo isso. Então, por quê? Porque o seu médico é quem melhor lhe conhece. E ele vai saber se realmente você vai poder tomar ou não essa vacina, ler na bula e tal. Então a gente tem que esperar as bulas saírem para a gente ler e poder ver se vai ter alguma contraindicação ou não. Mas como já está sendo aplicada, por exemplo, Coronavac já está sendo aplicada na China. E a gente não tem conhecimento nenhum.
na Indonésia começou a ser aplicada, né? A gente não tem relato de nenhum efeito adverso grave como os que a gente ouviu da Pfizer. Então, por enquanto, está tudo bem. Coisa boa. Tem muitas perguntas, doutora Janilza. Vamos começar a responder as perguntas que foram enviadas aqui, porque senão não vai dar tempo. Sem problema. Tá aqui, posso tomar 2 tipos diferentes de vacina? Repete para mim, por favor, falhou para mim. Travou. Foi. Posso tomar 2 tipos diferentes de vacina? Não. Esse processo é um processo que a gente chama intercambiabilidade de vacina. E para isso tem que ser feito estudo, que é o mesmo estudo de fazer uma vacina, entende? Leva tempo, tudo. Então, a Sputnik e a vacina de Oxford já estão combinando para fazer esse estudo. Mas ainda não tem estudo que mostre que se pode fazer isso. Então, a vacina que você tomar a primeira dose, você tem que repetir com a mesma vacina. Tanto que quando você for no postinho, você vai falar, não, eu quero tomar outra vacina. Não vai ser permitido. Ele vai aplicar a mesma vacina que você tomou na primeira dose. Tem uma pessoa aqui que perguntou se ela vai poder escolher entre a Coronavac e a vacina de Oxford. Eu acredito que não, você vai tomar a vacina que tiver disponível, porque vai ser, gente, não vai ter vacina para todo mundo. E agradeça, né? E agradeça, então a hora que você chegar, a vacina que tiver disponível, primeiro não vai ter opção de vacina, não vai ter, né? Porque assim, as vacinas elas vão ser distribuídas, por exemplo, no mesmo postinho não vai ter a vacina de Oxford e a Coronavac, podem ter certeza disso, porque não tem vacina para todo mundo. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter Oxford, vai ser Oxford, daquela unidade de saúde vai receber só Oxford. A outra unidade de saúde vai receber só Coronavac, entendeu? E a gente não sabe para onde vai, né? Para onde vai que vacina. E você tem que vacinar na unidade de saúde que você é cadastrado. Por exemplo, eu moro aqui em Nova Descoberta, então eu vou para a minha unidade básica de Nova Descoberta. É melhor tomar vacina com eficácia maior? Não vamos poder escolher, né? É bom você tomar a vacina disponível. Porque assim, óbvio, se a gente tivesse, né, e escolher, eu tenho esse painel de vacinas aqui, eu tenho a de 95% e eu posso escolher ela, tá bom, então seria ótimo se eu tivesse essa opção. Mas no universo de pandemia, onde a gente não tem essa opção, você toma a vacina que evite que você fique doente. Né? Esse seria o mundo ideal, onde eu pudesse realmente escolher essa vacina. Né? Mas a gente não está nesse mundo ideal. Você já até respondeu. Tem a Liana Trindade está perguntando aqui se gestantes podem tomar vacina. Você já respondeu, e eu vi também a Gabriela Alves falando com relação à criança. Qual a melhor idade para a criança tomar? Por enquanto, nem criança e nem gestante. Nem criança, nem grávida. Só repetindo, talvez o pessoal não tenha escutado, né? Porque essas pessoas, elas não vão poder receber a vacina, né? Porque elas não foram estudadas ainda, não foi estudado ainda os efeitos dessa vacina nessas pessoas. Então, como elas não entraram nos grupos de estudo, nem grávida, nem mulheres que estão amamentando e nem crianças até 18 anos, pessoas até 18 anos podem tomar as vacinas contra a Covid-19. Chegou uma pergunta aqui, então as crianças nunca serão imunizadas? Não é isso. A gente tinha falado no início, né? Os estudos com criança e com grávidas vão começar e assim que eles tiverem finalizado e dar tudo ok, aí vai poder vacinar sim. Porque, só uma observação, gente. Só uma observação. Os estudos com essas vacinas não param. Eles continuam, tá? Tem várias outras perguntas com essas vacinas de idade, de outros grupos, que eles continuam em teste, tá bom? Inclusive, o tempo de duração do anticorpo. Eles estão estudando o tempo de duração de anticorpo desde a primeira fase, lá quando começou o primeiro grupo a aplicar a vacina, eles estão acompanhando essas pessoas para ver quanto tempo dura o anticorpo da pessoa que tomou a vacina a primeira vez. Cátia está perguntando, tenho asma, posso tomar? Pode sim, não tem nenhuma contraindicação para pessoas asmáticas. Adri Souto, as máscaras serão acessórios constantes até 2022? As máscaras o quê? Eu não ouvi.
A gente vai ter que ficar usando máscara agora até 2022. Acredito que sim. Acredito que sim. Na verdade, as máscaras deveriam ser acessórios constantes sempre que a gente tivesse algum resfriado, alguma infecção das vias respiratórias, como já acontece, por exemplo, lá no Japão, né? Os países asiáticos, normalmente, eles têm esse bom hábito de fazer uso, né, de máscara sempre que eles têm alguma infecção das vias respiratórias. Mas ainda, enquanto a gente estiver em estado de pandemia, enquanto a Organização Mundial de Saúde disser nós não estamos mais em estado de pandemia, assim como ela decretou em março que estávamos em estado de pandemia, até ela dizer não estamos mais em estado de pandemia, a gente vai ter que fazer uso dessas máscaras, sim. Tem uma expectativa para quando isso vai acontecer, né? Levando em consideração que a gente começou a vacinar a população? Eu acredito que só ano que vem. Esse ano a gente não observa ainda esse fim dessa pandemia, não. Porque como eu falei, nós não temos, as empresas, né, as farmacêuticas, elas não têm condições de produzir a quantidade de vacina que é necessária para imunizar toda a população mundial. Nem todos os países do mundo têm condições de comprar as vacinas, por isso que tem o COVAX Facility para fazer ajuda aos países pobres, né? Só que a gente não sabe quantas vacinas serão compradas pelo COVAX Facility para ajudar os países mais pobres. Então tem que ter um esforço mundial. Tudo bem, tem países ricos como o Canadá, que comprou 5 vezes a quantidade de vacina que a população dele precisa. O Reino Unido comprou 3 vezes a quantidade de vacina que a população dele precisa. E eles vão doar o excedente. Isso é fantástico. Vão doar para países pobres. Mas, obviamente, que vão primeiro vacinar toda a população deles para poder doar. Enquanto isso, né, os países mais pobres ficam sofrendo, né, da Covid-19. Doutora Janeuza, tem muita gente aqui perguntando sobre as alergias. Quais são as alergias que são consideradas graves? Ela está perguntando aqui para quem sofre de alergias graves. Pessoas com rinite alérgica ou sinusite é considerado, também não deve tomar a vacina. Quais são os tipos de alergia que contraindicam a vacina? Olha, no caso da vacina da Pfizer, que foi a única que teve esse problema com alergia, é importante a gente deixar isso claro, a única vacina que tem contraindicação para processos alérgicos graves é a vacina da Pfizer, e acho que a da Moderna também já teve problema. São vacinas para pessoas que têm aqueles processos alérgicos extremamente graves, que precisam andar com aquelas canetinhas de adrenalina, que como um camarão e a glote fecha, ou a pessoa fica toda empolada e não consegue respirar. É esse tipo de alergia que a gente fala, que normalmente estão relacionadas a alergias alimentares, né, a alergias a medicamentos. Normalmente é esse tipo de alergia, ou alimentar ou alergia a medicamento. As rinites das vias aéreas, isso aí são alergias muito brandas. Quem já teve uma alergia alimentar ou medicamentosa que fecha a glote sabe bem do que eu estou falando. São processos extremamente angustiantes, que a pessoa fica sem conseguir respirar e precisa de hospitalização. Tem uma pergunta aqui, ela disse assim, eu vou me vacinar, meu marido disse que não vai. O que falar para as pessoas que insistem em não tomar vacina? Olha, como eu falei antes, olha a situação de Manaus, olha a situação ao seu redor, né? Veja quantas pessoas já morreram no Brasil, são 200 mil pessoas. Veja se no seu entorno tem alguma pessoa amada que se foi por conta dessa doença, né? E saiba que vacina salva a vida. Veja na sua vida pregressa se você já tomou alguma vacina, né? E o que essa vacina evitou que acontecesse com você na sua vida, né? Uma vacina para poliomielite, uma vacina para sarampo, ou mesmo para a gripe H1N1. Se tem dúvida em relação a outras, né, vacinas, a Coronavac ela é exatamente igual à vacina para H1N1. Né? Porque vem da China. A vacina da gripe ela também veio da China. Ela é originária de lá. A maioria dos medicamentos que nós tomamos são originários, os insumos, eles vêm da China. A maioria dos eletrônicos que nós usamos também. Então não tem que ter esse preconceito. Então, porque a vacina foi feita muito rápido. Todas essas plataformas de vacina já existiam. Foi investido muito dinheiro, como nunca se viu na história das vacinas, para que ela saísse. Né? E aí eu faço sempre esse comentário. Quando a pandemia começou, todo mundo ficava, os cientistas precisam trabalhar para produzir uma vacina o mais rápido possível para essa pandemia acabar, né? Eles precisam trabalhar para isso. Aí os cientistas trabalharam para isso, produziram a vacina em tempo recorde, aí quando produzem, vocês ficam questionando a gente, vocês trabalharam rápido demais para essa vacina. Então, assim, será que funciona? Né?
Ou vocês confiam, ou vocês confiam em nós cientistas, ou vocês não confiam. Tem que dar esse crédito para a ciência. Vocês pediram essa vacina rápida, a ciência fez isso pela humanidade, né, para salvar vidas. E aí, vejam quantas pessoas no mundo já vacinaram, vejam quantas morreram por conta da vacina e veja quantas estão morrendo por Covid-19. Façam esse comparativo. Né? E vejam no mundo, desde que as vacinas começaram, quantas pessoas morreram por conta de vacina e quantas vidas foram salvas por conta de vacina. Então é essa análise que cada um tem que fazer. O corpo é de cada um decide por seu corpo. Mas a vacina é um ato coletivo. Você não toma só por você, você toma pelo outro, especialmente por aquele que não pode tomar vacina, que tem muita gente que não pode tomar e tem vontade de tomar, mas não pode. Pergunta a uma grávida ou até uma mãe que tem uma criança se não gostaria de vacinar seu filho e não vai poder. Então é importante que cada um que pode se vacine para proteger aquela população que não vai poder, que a gente faz assim a imunidade de grupo, né? Fazendo a proteção da maior parte da população. Uma dúvida muito comum que a gente recebeu antes e eu já vi que alguém postou aqui também nos comentários. Quem já teve Covid precisa se vacinar? Como é? É porque está falhando. Repete para mim. Quem já teve Covid precisa se vacinar? Precisa, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa imunidade, né? E a gente já tem visto casos de reinfecção. E aí, por exemplo, agora a gente tem uma cepa nova aqui no Brasil, lá do Amazonas, né? A gente está vendo o caos que está em Manaus também, então a gente não sabe o que pode acontecer. Então é importante que mesmo quem já teve Covid se vacine para garantir essa imunidade. Doutora Janeza, chegou uma pergunta também que foi assim, essa vacina da Índia que está sendo negociada pelas clínicas particulares, é confiável? Podemos tomar? Vai chegar mesmo vacina nas clínicas particulares? Certo, a Covaxin, né? Foi feito estudo, sim, com a Covaxin. Eu não li os trabalhos da Covaxin. Ela precisa ser autorizada pela Anvisa antes de qualquer coisa, né? Não sei se vai chegar, eu não sei como é que está esse trâmite, mas, assim, uma coisa certa. Antes de né, atingido a população de uma maneira geral, né, porque assim, não tem vacina ainda para os governos, né? Então eu acredito que enquanto todos os governos não estiverem abastecidos de vacinas, nenhum espaço particular vai estar, é a minha visão. Então, assim, podem até fazer intenção de compra. Agora, de fato, para ter espaço privado, antes de toda a população, antes de todos os governos terem acesso a essas vacinas para vacinar suas populações, eu acredito que nenhum espaço privado vai ter. Sei. Tem uma pergunta aqui da Kátia. Meu filho teve, quando criança, teve edema de glote por alimentação. Hoje ele tem 23 anos. Ele pode tomar vacina? O filho dela teve o quê? Eu não ouvi, desculpa. Edema de glote. Edema de glote quando era criança. Ele ainda é criança? Não, tem 23 anos. Aí esse edema de glote tem que ver qual foi o motivo, porque tem uns edemas de glote que eles não são de fundo alérgico, né? Que tem outras doenças, algumas deficiências de algumas moléculas no organismo que podem causar esse edema de glote. Tem que ver qual foi o motivo do edema de glote, se foi de fundo alérgico ou não. E se ele não desenvolveu mais nenhuma alergia, né, nenhum quadro alérgico grave, aí ela teria que consultar o médico dele, o clínico dele, para ter uma conversa e ver esse histórico. Porque às vezes o edema de glote não é de origem alérgica. Certo. Chegou uma pergunta aqui também. Estou amamentando, mas meu filho já tem 6 meses. Posso parar para tomar a vacina? Aí a opção é sua, né? Você tem que avaliar junto com o pediatra, né, do bebê, ter essa conversa com o pediatra e vocês decidirem conjuntamente. Doutora Janeuza, a pergunta que todo mundo faz. A senhora acredita que teremos vacina quando? Dia 20? Eu quero muito, mas não é uma questão de acreditar. Eu quero muito que próxima semana nós já tenhamos essa vacina. É um desejo, não é só o fato de acreditar.
né? Mas assim, pelo desenrolar das coisas que estão acontecendo, a Anvisa ela ficou de dar a resposta no domingo, no máximo na segunda. Em ela dando essa resposta e que seja positiva, até 3 dias aí para as vacinas já começarem a ser liberadas. Nós já temos vacinas no Brasil, a Coronavac ela já está no Brasil, já tem, né, 8 milhões de doses para serem distribuídas. Então, bota aí no domingo, segunda, terça, quarta-feira ela já vai estar pronta, distribuída passos para ser aplicada na população brasileira. A vacina da Oxford, ela está em vias de chegar, acho que ela chega no domingo no Brasil, no sábado, no máximo no domingo. Ela chegando em solo brasileiro, ela também já pode ser distribuída, são 2 milhões de doses. Então, junta 2 milhões de doses da Oxford, mais 8 milhões de doses da Coronavac, são 10 milhões, né? É pouco para a população brasileira, mas é o quê? 5% da população brasileira, né? Mas aí, vamos ver. Então, eu acredito que próxima semana, não sei o dia, né? Essa história de dia D, hora H, para mim é muito desesperador, mas vamos esperar que próxima semana a gente tenha esse dia, assim, da vacina. Ó, o Bruno está perguntando aqui, quem tem condições financeiras vai poder comprar a vacina particular, assim como a vacina da gripe? Agora não, Bruno. Agora é a vez de todo brasileiro entrar na fila e, independente da condição financeira, seremos todos iguais. Igual quando a gente morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. Só que agora é a hora da vacina, né? É hora de todo brasileiro ser igual, como deve ser sempre, independente de condição financeira. Numa hora de pandemia, não tem essa de ser quem tem mais ou quem tem menos. Todos têm que ser iguais para todo mundo receber ali a vacina e todo cidadão brasileiro ter acesso a essa vacina de maneira igualitária, né? É um momento muito importante para a saúde pública mundial, não é só do Brasil, não. E que todos os cidadãos do mundo tenham acesso a essa vacina de maneira igual, independente de ter mais ou menos dinheiro. A gente precisa salvar vidas. Verdade, até porque está todo mundo, né, no mesmo barco. Se a outra pessoa não receber a vacina, também vai prejudicar e a gente está todo mundo aí nesse barco. Olha, só para dizer, a situação de Manaus está tão grave, mesmo quem tem dinheiro não está conseguindo oxigênio. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre Manaus, né, que o Rio Grande do Norte vai receber pacientes de Manaus. Eles podem trazer essa mutação do coronavírus para cá? Como é que vai ser feito esse acompanhamento? Isso já está sendo devidamente organizado, né, pela CESAP. Esses pacientes, quando chegarem aqui, já vai ser feito o teste e avaliado, né, a PCR deles, e eu acho que o sequenciamento. Eu não sei se já vai ser feito sequenciamento, eu acredito que a CESAP talvez já solicite essa análise para esses pacientes serem acompanhados e devidamente cuidados. Certo. Doutora Janeuza, muito obrigada. Quero deixar aqui, né, o espaço para você fazer suas considerações finais. Todo mundo que acompanhou essa live, a live vai ficar salva aqui, depois a gente coloca no YouTube também, para quem tiver dúvidas. Fale também do Informa Covid, que vocês vêm prestando um serviço muito importante, não só para a população, mas para a imprensa também. Como imprensa, também quero agradecer aqui em nome de todos os meus colegas. Eu agradeço, Juliana, a oportunidade de estar aqui com vocês. O @InformaCovid a gente criou em abril, né, para trazer informações sobre a pandemia. Ela estava muito no início, é um projeto de extensão, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, e a gente vem, assim, diariamente, publicando tudo que tem sobre a Covid-19, desde os artigos, né, até as publicações que vêm de outras sociedades científicas, e assim, a gente se empolga muito com isso. Os alunos, são alunos da UFRN de diferentes cursos da saúde que me ajudam, a gente promove lives, e num momento como esse, que a vacina está para chegar, é importante deixar o recado que as pessoas não precisam ter medo da vacina. A vacina, ela vem mostrando as vacinas vêm mostrando ao longo dos anos, desde quando ela foi descoberta lá no final do século XVIII por Edward Jenner, que elas estão aí para salvar vidas, né? Foi um diferencial na saúde pública mundial, junto com saneamento básico, melhorou nossa qualidade de vida e nossa expectativa de vida. Então, vacinar salva vida, é um ato coletivo. Vamos vacinar para que a gente possa, sim, sair dessa pandemia e voltar a ter nossa vida normal, porque não existe novo normal, a gente quer voltar ao nosso normal. Então, eu agradeço normal, o espaço, né, e essa oportunidade. Muito obrigada. Doutora Janeuza, só uma pergunta que chegou aqui agora.
com relação à vacina da gripe e Covid. É arriscado combinar as duas vacinas? Como é que vai ser a campanha de vacinação da gripe e da Covid ao mesmo tempo? Certo, então essa organização ela vai ser feita ainda, e como não se sabe, né, se pode ou não dar junto, eu acredito que vai ter um intervalo aí, pelo menos de um mês entre uma e outra, para que elas sejam administradas, que normalmente acontece isso quando não se conhece a interação entre vacinas.